as sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo chega... falar sobre a história. Vamos continuar então falando mais um pouco na história do Atos dos Apóstolos. Uma vez que a gente tem abordado vários assuntos dentro deste livro, e um dos temas principais que a gente está abordando é a ressurreição, que a gente sabe que ressurreição aponta para as primícias. As primícias era a terceira festa daquele pacote de 7, né? As primícias era a terceira, e pós-primícia veria a quarta sendo o Pentecoste. Então se fecha a primeira etapa das festas: Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecoste. E festas que estão agrupadas uma à outra. Então a gente está procurando detalhar isso no livro de Atos, nesses tantos áudios que nós temos falado deste livro. E eu quero dar continuidade, mais uma vez falando, apontando agora do capítulo 10 em diante, onde a gente depara com a ressurreição acontecendo, né? Eu estou dando uma introdução assim, só para a gente pegar parte do estudo anterior. E nós abordando todos os capítulos onde fala da ressurreição, ou seja, Cristo sendo focado através dos apóstolos, onde os apóstolos iriam ensinar, né, pregar Cristo, apontando a morte dele, que ao mesmo tempo está falando da morte, está falando da ressurreição também. E o enfoque é fazer cada pessoa ver que onde fala-se em morte, fala-se em ressurreição, né? Fala também em Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecoste, porque através da morte, a partir da morte de Cristo, a gente já teria em mente os restantes das festas. Agora eu já falo das 7, quais seriam as 4 primeiras, e depois de 5 meses, as 3 últimas, sendo trombetas, expiação e tabernáculos. Então a Páscoa, ela é um gancho, que a partir dela as demais se concluem. Por isso que Cristo fala, né, está consumado, quando ele está lhe dando os últimos suspiros. Está consumado para a gente ter todo esse pacote em mente, que ele passou pela Páscoa, com certeza as demais festas iriam acontecer, como de fato aconteceram, e como de fato ainda vai acontecer as 3 últimas, porém numa amplitude espiritual e não literal. Esse agrupamento das festas é formidável. Quando você traz isso para a obra de Cristo, você começa a ver a obra de Cristo sendo representada por essas festas. Então você tem que olhar para a Escritura desta forma. Não basta você conhecer, dominar os assuntos das festas e ficar só no sentido literal. Se isso for assim, então demonstra que você não consegue enxergar um palmo espiritual. Você só consegue ver o literal, não sai daquilo. Todavia, o literal, a literalidade, a história é bom saber. Precisamos saber dela, da história. Fica mais assim formidável quando se entende a espiritualidade, quando se aplica a literalidade na espiritualidade. Daí que o texto ele ganha a perfeita harmonia. Você entende o perfeito sentido do texto, da palavra de Deus. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Pedro indo de encontro a Cornélio. Primeiro, né, vai aparecer lá o Cornélio. Cornélio, ele era uma pessoa temente a Deus, conhecida naquela região. E um certo dia ele vai fazer a sua oração, né, e Deus vai se apresentar a ele, né, o anjo do Senhor vai se apresentar a ele. Daí tem todo aquele evento qual nós vamos saber, que o anjo vai pedir para que ele mande alguém até a Pedro. E Pedro, ele estava na cidade de Jope.
Não esqueça, né? O capítulo 10 mais o 9 é a continuação, né? O capítulo 10 não é coisa nova. Aí a gente já consegue ver o capítulo 9 sendo um junto com o 10. Porque no 10 a gente vê a descrição de que Pedro estava em Jope, né? Daí você vai para o 9 e você confirma. Pedro estava em Jope. Não se pode ficar preso a isso. Então Cornélio vai mandar aqueles homens irem até Pedro, né? Justamente naquele momento em que Pedro vai ter aquele sonho, aquela visão, onde naquela visão ele viria um lençol descendo do céu abaixo, cheio de animais impuros, e a voz dizia para ele matar aquilo e comer. De imediato Pedro já, não, Senhor, eu jamais eu posso comer, né? Eu sou hebreu, sigo a lei, né? Em outras palavras, eu sou circuncidado, não participo dessas coisas. Ele não estava entendendo, a princípio, que Deus estava querendo que ele levasse a mensagem aos gentios. É desta forma, né? Tanto é que os judeus, mesmo que eram convertidos, pode ver que da época de Estevão, quando Estevão é apedrejado e morre, que vai haver uma dispersão nos discípulos, por onde eles passavam, eles iriam evangelizar, porém somente os judeus e não os gentios, porque isso é coisa de outro mundo para eles, vamos dizer dessa forma. E veja que aqui a gente está no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, onde praticamente a etapa de Pedro, né, para quem já acompanha esses áudios sabe o que eu estou falando, ela estava para encerrar, porque Pedro vai encerrar o seu ministério em Atos, basicamente no capítulo 13. É claro que depois, né, ele vai ser citado ainda no capítulo 15, etc. Mas o ministério mesmo de Pedro é mostrado para nós em Atos do 1 ao 13. E no capítulo 10, então, Pedro ainda não entendia aquilo. E ele vai, então, estar orando a Deus, pedindo a Deus a orientação, justamente naquele momento em que vai chegar os homens, que vai de Cornélio para levar o convite para que Pedro vá na casa de Cornélio. E Cornélio era um gentil. Então Pedro, ele vai, né? Imagina só na hora Pedro vendo aquilo, né? Querendo saber do sonho, daí daqui a um pouco chegam os homens para levar recado de Cornélio para ele. E o sonho ali falava de gentil, ou seja, falava da casa de Israel. Então Pedro vai com os demais, né? E vai com ele também outros irmãos. E ele chega na casa de Cornélio depois de certo dia. E primeiro o argumento de Pedro, né? Veja bem, como que já vai demonstrar que Pedro já passa a entender, porque Pedro vai dizer, né, que em outra hora o gentio, o judeu, né, no caso ele, não podia se encontrar com o gentio, já demonstrando que o coração dele já foi quebrado para entender aquilo. Que outra hora isso não acontecia, mas que ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai começar a falar, ali no capítulo 10. Né? Mas agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Né? O Senhor não faz essas coisas. Agora eu vejo que o Senhor é assim. Por quê? Porque demonstra que ele estava entendendo a visão. Que Deus teve que trabalhar com Pedro desta forma, para que Pedro viesse a entender o plano da restauração envolvendo os gentios, ou seja, a casa de Israel que estava dispersa entre as nações nesse tempo de Pedro, tempo de Novo Testamento. E Pedro já tinha exercido seu ministério, usado por Deus, operado milagres, maravilhas, né? Capítulo 3, a cura daquele paralítico sentado à porta do templo. Várias coisas Pedro já teria feito, mas ainda não entendia esse mistério, o qual, quando a gente olha para Paulo, a gente vê que Paulo já teve esse despertar rápido. Paulo, ele conheceu sobre a restauração envolvendo duas casas, né, casa de Judá e casa de Israel. Paulo entendeu assim muito mais rápido. Então, não se esqueça, né, o contexto de Atos, as três chaves que a gente tem que enxergar. A transição das alianças, qual vai dar para a gente, vamos dizer assim, um esboço para a gente entender a mente dos apóstolos vivendo nessa época.
e a mente do povo, até mesmo do povo que estavam sendo convertido e do povo também que carregava a marca da circuncisão e que não abria mão disso. Daí, quando eu falo de circuncisão, eu falo tudo aquilo que envolve a lei. E o momento de transição era repleto no Atos dos Apóstolos. E a gente consegue olhar para Pedro e vendo Pedro também, vamos dizer assim, sentindo essa transição, porque a gente vê que Pedro ainda não entendia, mas o contexto é de transição. Então veja que até para ele, até nele isso afetou. Porque não é só você falar, Pedro não estava enxergando isso, não, aí vamos entender o tempo. Vamos trazer a história à tona, vamos mexer mesmo na história para a gente ver o que está ocorrendo de fato. E daí então Pedro vai citar ali, né, no capítulo 10, então, vai aparecer. Pedro vai expor o Cristo ressurreto, está lá, né, vai aparecer na fala de Pedro, quando Pedro está falando para o Cornélio, e não só o Cornélio, né, porque depois a gente sabe que de Cornélio vai vir a família de Cornélio, né, então vai cair o Espírito Santo sobre eles. Então agora veja bem, né, ele falou de Cristo ressurreto e veio o Espírito Santo, qual era o Pentecoste. Percebe como é que está? Quando a gente olha numa visão festiva, a gente vê Cristo ressurreto, fala de primícias, né? O Espírito Santo fala de Pentecoste. Então está ali no capítulo 10 de Atos. Pedro vai citar o Cristo ressurreto, né, para a gente pensar e ter em mente primícias. E como prova disso, para provar, né, que está falando de festas, né, Deus vai mandar o Pentecoste, né, o Espírito Santo sobre ali o Cornélio e a família de Cornélio, qual era gentílicos e não judeus. A realidade do Pentecoste, o Espírito Santo. Então veja que uma coisa está ligada à outra. Ora, a gente de fato vai ver, né, que aqui a gente está vendo, né, para quem medita nessas coisas, está vendo Cristo sendo falado, né, da sua morte, que é primícias, e ao mesmo tempo a gente está vendo o Pentecoste caindo sobre o povo. Num só capítulo. Veja que eu não fui para outro capítulo, fiquei apenas nesse capítulo. E podemos ver que, é claro, que aqui também está o asmos, né? Porque o asmos fala de tirar o pecado do mundo, né, da vida. No caso ali eram pessoas que procuravam viver uma vida de santidade, né? No caso de Pedro, Cornélio. E a gente volta falando ainda, né? Já ficou grande o áudio, e a gente volta concluindo e avançando nos capítulos que nos restam, falando da ressurreição de Cristo exposta na fala dos apóstolos.